Olá, olha eu aqui de volta para a gente terminar o gatinho. Então a gente vai fazer mais uma camada para terminar e ele ficar assim. Eu resolvi pegar o papel de rascunho, então eu deixo eles pequenininhos, bem pequenininhos, e daqui eu vou fazendo então mais uma camada. Deixa branquinho já para facilitar na hora da pintura, então ele já tá branco, então não ficar transparente, para passar muita camada de tinta, então o branquinho é melhor já deixar ele já branquinho, essa última camada. A colinha está aqui, então eu vou fazendo da seguinte forma. Eu gosto de ir fazendo com os dedos. Ou você pode usar o pincel também. O pincel é bom para isso, para esses cantinhos. Aqui eu passo a cola e vou fazendo. Aí. Ok? Passo a mão na cola e vou passando aqui por cima para ir alisando. Fica lisinho. Onde você achar que precisa de mais uma camada, você vai colocando. Pronto! Já passei a última camada, que agora a gente tem que deixar secar para depois pintar. Então, aqui, olha como ficou, todo branquinho. E depois de seco, a gente vai colocar as orelhinhas e pintar. Vamos dar continuidade com o gatinho, que já tá sequinho. E vou passar dar uma passadinha de lixa, a lixa 180 de madeira. Então, a gente começa passando nele, dá uma lixadinha só assim em todos os lugarzinhos, porque sempre tem uma quininha, fica uma quina assim, né? Então a gente dá uma lixadinha para poder começar a pintura. Então, a gente lixou, só que agora, antes de fazer a pintura, nós temos que colocar as orelhinhas aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 frestas aqui com a faquinha e colocar as orelhinhas que eu já recortei. Eu já recortei com um tamanho já para colocar dentro dessas frestas que eu vou abrir aqui. Então, tenho as 2 orelhinhas aqui, ó. Então, vamos lá. Então, agora eu vou desenhar a carinha dele para poder colocar a orelhinha no lugar correto. Eu já coloquei aqui uma orelhinha, né? Dou uma curvadinha nela assim. E aqui, ó, tá vendo? Eu fiz com a faca, eu fiz um buraquinho aqui. Já desenhei a carinha aqui. E aqui eu vou colocar a outra pequenininha. E se você achar que a orelhinha já tá muito grande, aí vai cortando e vai acertando o tamanho que você acha que é o ideal. Eu fiz assim, ó. Então, vamos ver agora. Antes da pintura, ainda vou fazer uma camada de papietagem aqui, branco, nessas orelhinhas. Eu pego aqui e vou fazendo assim.
com um pincelzinho, pode ser um pincel até menor, e vou passando, assim, vou fazendo bem delicadamente agora nessa orelhinha. Se você quiser, você pode fazer essas orelhinhas já papietado, com umas 4 camadas de papel branco, 4 camadinhas de papel branco, e depois recorta e ele já vai ficar pronto. É que eu já não, com falta do tempo, eu não tinha pronto essas orelhinhas, esse papel já trabalhado. Mas você pode fazer isso. Aí você já coloca e só faz o acabamento nas frestas aqui. Faz o acabamento só aqui com a papietagem e fica prontinho. Eu vou terminar, já eu mostro. Então vamos lá, já tá prontinho. Agora é só deixar secar. Essas orelhinhas eu usei um papelão bem fininho. E passei a camada de papietagem. Aqui na base eu passei bastante, umas 3 camadinhas da papietagem. É isso aí, vamos esperar secar para poder pintar. Agora vamos pintar o nosso gatinho. Eu pinto com tinta acrílica, aquela de parede. Eu coloquei um pouquinho aqui, que vai dar para pintar ele todo. E eu misturo com aqueles corantes, vou usar o amarelo ocre e um pouquinho do marrom, vou fazer aquele gatinho amarelo. E eu fiz um pouquinho aqui também, eu fiz um focinho nele, eu aumentei um pouquinho aqui, que eu havia esquecido, só para dar um pouquinho arzinho assim do focinho do gatinho. Então vamos lá. E aí eu começo pintando pela parte de baixo, eu pinto de um lado, depois que seca eu pinto do outro lado. Eu vou fazer 2 camadas do amarelo. Eu já dei a segunda demão aqui e fui fazendo essas manchinhas. Então, conforme eu fui passando a tinta ocre, eu fui fazendo, dando umas pinceladinhas do marrom por cima. Então, eu vou fazer aqui só para um pouquinho para mostrar, olha. Eu vou, deixa eu pegar assim. Vou passando assim, passo um bom tamanho aqui, passo uma boa parte já. E aí eu pego um pouquinho, eu coloquei um pouquinho da tinta, do corante aqui tá o corante aqui, o corante puro. E eu vou dando umas pinceladinhas do amarelo e dar um toquezinho aqui no corante e vou fazendo as manchinhas, assim, como se fossem os rajadinhos do gatinho amarelo. Então, um pouquinho da tinta, um pouquinho do corante, vou fazendo essas manchinhas. E vou fazendo isso, né? O pincel fica meio sujinho, vai continuar assim, dando aquelas manchadinhas aqui já, ó. E não tem problema. Na realidade, o que a gente tá mais mostrando é como fazer o gatinho, né? A pintura, a maioria já sabe passar, né? Uma tinta aqui. Aí vai do gosto de cada um, né? Fazer a pintura conforme a sua criatividade, né? Agora eu vou terminando aqui. Um detalhe aqui na orelhinha, ó. Eu fiz isso aqui, olha. Com o pincel um pouquinho sujinho, eu faço trazendo pra dentro as pinceladinhas. Então, ele vai ficar sujinho e fica assim. Olha. Agora, depois de seco, eu vou fazer o rostinho dele. Terminando aqui a pintura da carinha dele. Fiz os olhinhos verdes. Aí, fiz as pintinhas. Agora, só falta passar o verniz. E eu vou passar o verniz acrílico brilhante. Oi, oi! Mostrando aqui ele, o gatinho, já pintado toda a carinha dele, fiz uns risquinhos assim nas patinhas, aqui,
E passei uma camada de verniz acrílico brilhante. Vou passar mais uma e depois vai ficar finalizado. Fica meio leitoso, mas depois ele fica transparente. Bom, é isso. Terminamos o gatinho. É isso. Ele tá seco ao toque, mas é bom esperar 3 dias para secar e deixar bem sequinho para poder usar. É uma peça de decoração e feito aí o nosso gatinho. Vamos colocar aqui. Aí, ele fica encaixadinho para olhar para baixo. Tchau!